No Brasil, pessoas pedem a volta da ditadura. Na Europa, outros grupos pedem o extermínio de estrangeiros e imigrantes. Nos Estados Unidos, candidata à presidência propõe um possível muro separando o México dos Estados Unidos. Todos esses tipos de casos mostram, na verdade, a incidência, seja no Brasil, seja na Europa, seja no mundo, enfim, no mundo ocidental de maneira geral, a aplicação do que está sendo chamado no vídeo de hoje de discursos de ódio, que são bastante comuns no mundo contemporâneo, na sociedade pós anos 2000 e tudo mais. Por mais que existam causas diferentes para cada um desses discursos de ódio em todos esses contextos, algo une as pessoas em relação à existência ainda em um mundo supostamente emancipado do afastamento de pessoas da ordem natural da existência social, é a existência muito forte ainda desse tipo de combate. No Brasil, especificamente, temos ouvido muito recentemente a necessidade de um discurso violento, punindo minorias, voltando de maneira extremamente forte, inclusive retomando um passado violento. Tem imagens marcantes nas últimas semanas de pessoas pedindo, inclusive, a volta da ditadura militar, porque é um problema histórico fortíssimo. Nos Estados Unidos, o caso do Donald Trump é muito intenso quando ele diz, como proposta nas prévias, o candidato republicano, de que construiria um muro separando o México dos Estados Unidos. Essa ideia do muro, por exemplo, foi falado no Brasil no ano passado, inclusive quando a presidente não venceu as eleições e tudo mais. Então, a questão não é nem discutir politicamente a incidência de cada um desses grupos, mas perceber que há uma certa concomitância na tentativa de separar da sociedade minorias dentro de um discurso obviamente ligado ainda a uma noção de classe muito forte. O que é possível pensar nesse sentido? Qual seria a causa para isso? Isso inclusive pensando numa possível redação que aborde a intolerância de diferentes níveis. Eu posso pensar que, na visão do crítico, o Stuart Hall, um crítico britânico de cultura, a motivação para esse contexto é, de uma certa forma, a necessidade de grupos que outrora já foram um grupo dominante se verem na posição ainda central da sociedade. E em determinados momentos em que a história começa a incorporar grupos minoritários na posição de um pouco maior destaque, existe um retorno violento em relação ao espaço que assim é ocupado. E isso se aplica independentemente da orientação política em muitos casos. Então eu posso aplicar esse tipo de postura tanto a casos como o que se viu nas manifestações pró-ditadura, por exemplo, que é um absurdo, como, por exemplo, no caso dos taxistas que protestam em relação ao Uber, e espancam os motoristas do Uber, não posicionando aqui, inclusive, em relação à questão do Uber e do táxi, mas em questão à reação violenta dos taxistas que assim o fizeram. Seu espaço passaria a ser ocupado por um outro grupo e a reação desmedida tentaria resolver de maneira estapafúrdia essa questão. Nesse sentido, fica marcado que numa sociedade que supostamente nós teríamos superado e incorporado todas as diferenças de maneira produtiva, essas diferenças elas voltam e quando vêm à tona, vêm de maneira extremamente violenta. Isso pode ser bastante importante em discussões de vestibular que discutam sobre intolerância ou mesmo sobre casos como casos de linchamento, como esse próprio caso dos taxistas, ou mesmo casos de manifestações políticas não só no Brasil, mas em diferentes países do mundo. Para mais informações, entre em contato com a gente e a gente conversa mais sobre temas possíveis de provas. Abraço.